No programa Nossa Paraíba de hoje, a gente leva você a uma viagem ao município de Catolé do Rocha e conhecer nesse lugar, cravado no sertão do estado, um sítio arqueológico com desenhos primitivos no imenso lajedo. A história na arquitetura religiosa e a cultura expressa na sanfona de Seu Assis. A história sempre está ligada à religião de cada cidade, de cada município. E não é diferente de Catolé do Rocha, onde começa a partir desta igreja que tem quase 300 anos de existência. Comigo está aqui o Ginaldo Lima, que trabalha com a história da cidade. Essa igreja aqui é a mais antiga, então? Exatamente, Ari. Nós estamos na Igreja da Conceição, que fica aqui na comunidade da Conceição, na zona rural de Catolé. Foram aqui que ocorreram as primeiras povoações do nosso município, ainda no século XVIII, né? No início de 1700. E não se sabe ao certo a data de construção dessa igreja, porque a documentação que nós temos já é do século XIX, de 1800, quando José Lobo chegou aqui, essa igreja já existia. O que existe são pesquisas e estudos a respeito da construção dessa igreja, mas tudo indica pela arquitetura, que é do barroco tardio, que ela é do início do século XVIII, 1720 aproximadamente, sendo então uma das igrejas mais antigas do sertão e a igreja mais antiga do nosso município de Catolé. Eu queria só abrir um parênteses nessa história, é de que antes da igrejinha aqui, Catolé do Rocha foi povoado por primitivos, por Exatamente. tribos indígenas. O que você Exatamente. nesse momento falar sobre isso? Várias tribos indígenas povoaram aqui, né? Os caiacus, os pegas, os tapuias habitavam aqui essa região, e com a descoberta do sertão, né? A conquista do sertão, chamado, né? As guerras bárbaras que aconteceram no sertão, depois a coroa dividiu toda a região sertaneja em sesmarias. Aqui era uma sesmaria que pertencia à família Arruda Câmara, né? A muito conhecida família Arruda Câmara. Também depois veio a família Maia, que são famílias tradicionais aqui da nossa cidade e que já nessa época foram donatários aqui dessas terras. Agora, eu queria que você falasse uma coisa que é interessante em relação a uma história de Catolé do Rocha, porque embora a igrejinha, a cidade deveria crescer em torno da igrejinha, ela cresce em outro lugar. Por que isso? Não aqui. Aqui nós estamos numa região que a priori é conhecida como uma boa região, de boa fonte de água, terras boas, mas também, já alguns anos depois, em 1770 aproximadamente, o coronel Francisco da Rocha Oliveira é o dono de um sítio chamado Catolé de Cima, entre o Riacho Agon, nas margens do Riacho Agon, o riacho que atravessa a nossa cidade ao meio. Ele, dono dessa propriedade, doou à igreja uma parte de terra e fez uma capela em homenagem a Nossa Senhora dos Remédios. Anos depois, em 1835, quando houve o decreto de emancipação do nosso município, o distrito sede do município ficou então sendo lá em Catolé do Rocha, em homenagem a Francisco da Rocha Oliveira, e Catolé pela alta incidência das palmeiras, né, de coco Catolé que havia aqui na região. Lá, devido a essa igreja, foi onde houve a maior povoação, as margens do riacho, o fácil acesso à água e também a questão da igreja, que era onde sempre ficavam as maiores povoações. Infelizmente ou felizmente, lá houve uma maior povoação e não aqui, né? Por isso nós temos a nossa cidade lá. Uma coisa interessante é que Catolé do Rocha é o berço de famílias tradicionais, a exemplo de Maia e Suassuna, grandes políticos. Maia, Suassuna, Barreto, nós temos um ex-governador da Paraíba, João Suassuna, o pai de Ariano Suassuna, é natural de Catolé do Rocha também.
grandes políticos, advogados, médicos, são algumas famílias tradicionais aqui originadas em Catolé, a exemplo de Maia, Suassuna, a própria família Barreto, também os Sá Cavalcante, que são daqui. O deputado que fez o decreto, a lei de emancipação do nosso município é José de Sá Cavalcante também, daqui da nossa cidade. Então essas famílias são em torno de 5, 6 famílias originais aqui dessa região, mas que depois se desmembraram em várias outras, né? Agora, retornando aqui para a estrutura da igreja aqui, Nossa Senhora da Conceição, as paredes são bem largas, né? Mais de 1 metro aí de largura, né? Marca essa arquitetura como a gente falou, a arquitetura tem traços de barroco, embora seja um período já mais recente. As paredes, essa questão das paredes serem largas, o pé direito ser alto, tem algumas funções. Primeiro, a função de arejar o ambiente, tornar mais frio, mais ventilado, exatamente. As paredes mais largas, elas fazem com que o calor de fora demore mais para fazer essa troca de temperatura com a temperatura interna. Também a questão do pé direito alto também é para isso também. E uma questão também de defesa, né? As paredes largas, caso houvesse algum confronto ou alguma coisa, o fato das paredes serem muito largas protegeria também a construção. Essa igreja compõe o que nós chamamos de Rota dos Casarões, que toda essa faixa aqui de terra, desde da PB 323, ultrapassando a PB 325 até chegar na fronteira com o Rio Grande do Norte, eram terras da família, e como os coronéis se destacavam bastante, com os casamentos, as heranças, cada coronel herdava uma parte de terra e construía suas casas. José Lobo construiu vários casarões para os filhos e netos. E aqui a gente tem a Rota dos Casarões, com cerca de 9 casarões antigos, o mais antigo sendo o de Zé Lobo, de 1830, mas também o casarão de Valdivino, o casarão de João Agripino Maia, que foi governador da Paraíba, o casarão onde ele nasceu, no caso, o casarão do pai dele, né? Também o casarão da Santa Idalina, o casarão do Olho d'Água, enfim, o casarão de Diomedes Lobo, vários casarões aqui, alguns construídos por Zé Lobo, para os seus herdeiros. E a peculiaridade é que os casarões têm uma arquitetura muito semelhante, ressalvado alguns detalhes, porque um tinha a proposta mais moderna, outro mais tradicional, mas aí o pessoal, os guias, são mais capacitados para dizer cada diferença, mas sempre casarões muito semelhantes, e nós temos preservado cerca de 6 ou 7 casarões aqui nessa rota, cada um com sua história, sua peculiaridade histórica, que nos orgulha muito nosso município. Ponto de partida, essa capela aqui, mas vamos ter a matriz no centro e também a capela em cima do monte. Isso, a religiosidade aqui em Catolé ela é muito aflorada, né? Nós temos a Capela da Conceição como sendo a mais antiga. Nossa igreja matriz inicial de Nossa Senhora dos Remédios, infelizmente, foi demolida, mas em 1874 foi construída a nossa matriz lá no centro da cidade, e ela passou por algumas reformas, e nós temos aquela bela igreja lá, que terminou de ser reformada por volta da década de 40. Aliás, é um cartão postal da cidade. É o cartão postal da nossa cidade, a igreja matriz de Nossa Senhora dos Remédios, uma igreja muito bela. E também a capelinha do Monte Tabor, que foi construída pelo padre Belisário, por volta de 1910, o padre construiu a capelinha para morar lá. E ele queria passar seus últimos dias lá naquela capela, então foi ajudado pelos fiéis que subiam levando materiais em animais ou até mesmo nas costas, e construíram aquela capelinha. Um fato interessante é que a capela, nós estamos falando de 1910, não havia uma comunicação tão fácil. Então a capela tinha uma luz vermelha na frente, que quando o padre morou lá, então quando o padre precisava de alguma ajuda da cidade, ele ligava a luzinha, uma bateria, e a luz acendia, alguém ia lá saber o que é que ele estava precisando. É muito interessante. O padre acabou indo para outras paróquias, e quando faleceu, seus restos mortais estão lá realizando o desejo dele, né, que era de morar lá até seus últimos dias, e está até hoje lá. Catolé foi descoberto um dos maiores sítios arqueológicos
do Nordeste. Acredito que do Nordeste. E isso vai trazer turismo, vai trazer economia, vai trazer desenvolvimento para a nossa cidade. Uma cidade verde, que é considerada a cidade mais verde do sertão da Paraíba, é tanto que, devido a esse nome, a essa divulgação de que Catolé, a esse reconhecimento de que Catolé é a cidade mais verde da Paraíba, eu mandei esse ano fazer essa homenagem à nossa cidade, embelezando aqui a nossa praça José Sérgio Maia, com o nome Catolé do Rocha, a cidade mais verde do sertão. Então, isso para mim é motivo de alegria, além de uma culinária, além de alguns pontos turísticos que tem em Catolé. Uma culinária importante, que eu acho que pouca gente sabe, que a rede de restaurante Mangai, que inclusive é de uma tia minha, e a rede de restaurante Nau, saiu de uma filha de Catolé. Isso para a gente é motivo de orgulho, é motivo de satisfação, uma vez que uma catoléense se destacou no cenário da culinária, no cenário da gastronomia em todo o Brasil, tendo restaurante em todo o Brasil, no Nordeste, em São Paulo, em Brasília e também em Recife, se destacando como uma das melhores gastronomias do Nordeste, de uma filha de Catolé, que por sinal é minha tia, Leneide Maia. Então, para a gente é motivo de orgulho. Catolé que é uma cidade hospitaleira, que quem vem, volta. E quem vem sempre tem uma coisa a lembrar, muitas coisas a lembrar positivamente. Catolé que tem um dos maiores carnavais do sertão da Paraíba. Felizmente, devido a essa pandemia, a gente teve que cancelar. Então, tem um desenvolvimento muito grande na indústria, onde a gente fechou parceria agora com o Sebrae, montando um posto do Sebrae. De forma que o que a gente tem que inovar, trazer investimentos. Investimento através de parcerias com lideranças, com a iniciativa privada, para que gere emprego e renda para que o nosso povo viva cada vez melhor. Catolé do Rocha tem uma inclinação, tem toda uma vocação para o turismo ecológico. E aqui está um dos parques importantes, recém-descoberto, com inscrições no Lajedo. E nós vamos mostrar para você esse lugar com essas pinturas primitivas de muitos anos atrás. E quem vai mostrar para nós essa história e contar um pouco para nós é o Ronildo, que é um guia turístico. Nós vamos conhecer esse lugar, não é isso, Ronildo? Exatamente. Vocês descobriram há um tempo atrás? Há mais ou menos um ano que a gente vem desenvolvendo um trabalho junto com a UEPB. O responsável é o professor arqueólogo Gilvandi. E a gente está catalogando esses sítios arqueológicos à medida que a população vem mandando fotos para a gente, e eu vou fazendo uma visita anterior à vinda do professor, e quando ele vem a gente vai catalogando esses espaços para futuramente pesquisas nessa área aqui em Catolé do Rocha. Nós estamos na área rural, pelo menos 25 quilômetros de Catolé do Rocha, do centro da cidade. E nós vamos pegar uma das trilhas, que são muitas trilhas que as pessoas vêm visitar, conhecer, e nós vamos pegar essa trilha para chegar até o local onde estão as inscrições. Não é isso mesmo, Ronildo? Exatamente. Então nós convidamos você para ir lá. Vamos lá?
lajedo que tem pelo menos aí uns 1000 metros quadrados, não é isso mesmo? Exatamente. Romildo? E o que nós vamos perceber é que já aqui nós já vamos encontrar as inscrições, que na verdade são círculos, né? Formato de círculos, né? Formato de estrelas. Exatamente. Aqui tem vários desenhos e inscrições rupestres, né? E significados que ainda não são bem entendíveis, né? Então, a gente tem uma dimensão imensa aqui de gravuras rupestres nesses lajedos, são mais ou menos, acho que 1 km de lajedo com gravuras, especificamente gravuras rupestres, porque tem a pintura que em outros locais eles usavam uma espécie de tinta, aqui não, aqui é gravura mesmo e a técnica utilizada, segundo o professor, é o picoteamento. É como se fosse batido na pedra. Exatamente. Isso. Me diz uma coisa, tem ideia de quantos anos essas inscrições, esses desenhos foram feitos? Tem uma ideia de quantos 1000 anos? Eu não sou nenhum especialista, mas segundo as informações passadas pelo professor Juvandi, que é o arqueólogo que está fazendo trabalho nessa área, é na faixa de 5 a 6 mil anos. Agora, aqui parece mais um santuário, né, dos primitivos, possivelmente aqui habitando nesse lugar aqui, ou talvez cultuando aos astros, porque em algumas inscrições ali nós vamos ver formato de estrela. Então seria um culto, Sol, algum deus, alguma coisa desse tipo assim? Acredito que seja. Então, como você falou, tem formações parecidas com estrelas. O Sol é bem... Se a gente adentrar mais aí no lajedo, na mata aqui, a gente vai ver várias figuras, gravuras, né, que tem vários símbolos, tipo animais. Inclusive ali a gente tem a pegada, tipo um pé desenhado. Um pé primitivo, né? Exatamente, da época que eles... Aqui eu acredito que era um local de moradia, que eles gastaram muito tempo nesse local, porque a temperatura, não sei a temperatura na época que eles confeccionaram essas gravuras, mas é muita gravura em um local só. Então o sítio arqueológico de início, o professor falou em questão de complexo arqueológico da Malhada da Areia. Então é imenso isso aqui, a gente está em processo de catalogação do espaço, das gravuras rupestres, que nem eu falei anteriormente. O que está fazendo esse trabalho de estudo? O órgão? A UEPB juntamente fez um convênio, a Prefeitura de Catolé do Rocha fez um convênio com a UEPB. O professor arqueólogo Juvandi, que tem uma vasta experiência nesta área, ele está desenvolvendo esse trabalho não só aqui em Catolé do Rocha, mas também Brejo do Cruz, Pombal, as cidades mais próximas aqui, Belém de Brejo do Cruz, está em mente também entrar dentro desse projeto. Inclusive ele mandou há pouco tempo um projeto englobando essa região de Catolé do Rocha, um grande projeto para o IFAM. Aí está esperando o IFAM dar o aval para a gente executar esse projeto aqui na região de Catolé do Rocha. Muito bom. Agora, uma coisa interessante, que a Paraíba tem essa vocação e são diversos parques, né, ou diversos lugares e pedras que têm essas inscrições, a exemplo de Ingá. E aqui em Catolé do Rocha, pelo que você falou, esse aqui seria um dos maiores lugares onde tem uma vasta inscrição, um lugar com mais inscrições, então. Exatamente. Como o professor comentou, até o momento, é um dos maiores locais que existem, a maior concentração de gravuras rupestres da Paraíba. Nós vamos conhecer agora um lugar que tem 2 pegadas primitivas e que chama muita atenção. Vamos lá. Olha que coisa impressionante. É como se alguém desenhasse, ou que essas pegadas ficaram fixas aqui, ou que alguém esculpiu. O que você acha
Ronildo, como é que isso aconteceu para ficar aqui, né, marcado essas duas pegadas? Acredito que os nativos da época, querendo, tipo, vamos dizer, passar através dessas gravuras o dia a dia deles aqui nessa área, né? Uma coisa interessante é que, assim como os humanos, né, os primitivos, 5 dedos, né, e bem colocado aqui, bem desenhado, tem uma formação um pouco quadrada, né, que a imagem, né, essa parte aqui do pé, mas o tempo modificou, é claro, né? Justamente, é muito usado os agentes intempéricos atuar também, acredito que modificou um pouco, né, a chuva, o sol, a temperatura. Então, com o decorrer desses 1000 anos, né, 4, 5 mil anos, 6, ninguém não sabe exatamente, mas é a força da natureza agindo nas gravuras. Aqui a gente pode perceber um círculo, né, com alguns traçozinhos, como se fosse uma estrela, não sei, né, uma coisa assim, com essa comunicação. Então seria o quê? Uma comunicação com os deuses, uma comunicação entre eles, uma expressão. Qual a ideia de que comunicação eles queriam passar? Que mensagem? Eu acredito, pela nossa região ser bastante quente, eu acredito que nesse local aqui, nessa figura, está representando o sol, na cultura que é tão presente, né? O sol na nossa região, acredito que desde sempre que o sol é bem presente na vida, não só dos nossos antepassados, como na nossa atualidade. Ronildo, uma coisa que deve se preocupar aqui é que eles estão feitos, né, numa espécie de um cascalho que já está soltando da própria rocha, né? Tem que ter um cuidado especial aqui. Justamente. E tipo, aqui é uma espécie de rocha diferenciada de alguns outros locais. Então, eles escolhiam aqui. Hoje, para a gente, parece ser uma rocha bem frágil, né? Porque a natureza, a água, destrói facilmente, até a gente pisando, né, é capaz de destruir um pouco. Mudando um pouco desse setor para outro sítio arqueológico que a gente tem aqui próximo a Catolé, que chama Fazenda Condado, se eu não estiver enganado. Lá, aqui é todo, o detalhe é todo na horizontal. É vertical. Lá é vertical. Que é o que acontece com outros lugares. A exemplo de Ingá, lá na vertical. E segundo o professor arqueólogo lá, ele disse que eu tivesse cuidado em levar pessoas para visitar, porque existem microcristais. Aí eu não sou tão conhecedor para explicar a essencialidade desse local lá, né? Aí eu só estou repassando o que o especialista falou para mim, né? Vamos conhecer mais outras inscrições, que aqui é um lugar vasto de inscrições. Por toda parte a gente vai encontrar no piso, né, estrelas, círculos, umas coisas bem interessantes. Vamos lá. O que nós vamos conhecer agora, que é uma das inscrições de uns desenhos que tem um atrativo maior, um chamativo maior pela alta definição, não é isso mesmo? Que é justamente isso aqui. Parece mais uma pizza toda fatiada, né? Um formato, um círculo, né? Com as suas fatias. O que seria isso, então? Rapaz, eu como leigo, é que nem você falou, parece com uma pizza, mas eu acredito que não seria uma pizza porque não era próprio da época. E deve ter algum significado na época que foi feita essa gravura aqui nessa pedra, que significa alguma coisa, ou tipo sol, ou estrela, ou lua, porque tem a questão da ação do tempo, que pode ter modificado. Poderia ser um símbolo que eles na época confeccionaram, e a ação do tempo tenha modulado um símbolo
que na época era um símbolo, hoje para nós está parecendo uma pizza, que nem você falou anteriormente, né? Agora, uma coisa que chama a atenção, que possivelmente esses desenhos tenham sido esculpidos ou talhados, sei lá, dessa forma, né, aqui há muitos anos, talvez milhares de anos. E aqui que a gente vai poder depreender dessa história, de que as formas já era uma coisa já estudada e já existia, né? Não é uma coisa recente, um formato de ciclo, né, com vários triângulos aqui. Exatamente. Pelo que eu colhei do professor, se eu não estiver enganado, chamam-se itacoatiaras. O formato, o estilo dessas gravuras. Se eu não estiver enganado, né? Porque eu sou leigo na área, eu não posso nem me aprofundar e tem algumas palavras que eu não posso ter o direito de usar, né? Porque o especialista é o professor Juvandir, ele que poderia dar uma explicação mais aprofundada sobre essas gravuras. Na terra de Chico César, outra grande estrela de Catolé do Rocha é o Seu Assis, o sanfoneiro conhecido na região. Todo mundo conhece o Seu Assis, o trabalho dele que já tem mais de 40 anos. Seu Assis, que bom conhecer o senhor pessoalmente, aqui tão afamado aqui na região de Catolé do Rocha. Pois é uma satisfação muito grande e para mim um motivo de alegria na minha profissão, que eu exerço há 49 anos. Sou muito conhecido na região toda e estado vizinho, que é o Rio Grande do Norte, daqui para Cascavel, no pé do Ceará, ali, Aracati, tudo eu já estou, Canoa Quebrada, tudo é para gringo, para tudo, tudo isso aí. Senhor Assis, agora eu vou fazer um teste com o senhor. Já que o senhor tem a fama do grande sanfoneiro, não é grande sanfoneiro, vamos fazer o seguinte. O senhor toca aí Brasileirinho? Faz a vontade do povo. Faz a vontade do povo. Diz que é. Diz que é, não é isso? Que o pandeiro é subejo de tocador e o brasileirinho é o teste que, se não souber tocar brasileirinho, não é tocador, não. Não é tocador isso. Primeiro teste o senhor já foi aprovado. Feira de Mangaia. Feira de Mangaia. Primeiro teste já está aprovado. Dizia Luiz Gonzaga, o homem é bom, o homem é bom. Agora, o senhor me falou que tem como grande, né, ídolo, né, da música, da sanfona, o grande símbolo do Brasil, do Nordeste, que é Luiz Gonzaga. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Luiz Gonzaga é daqui do estado vizinho, Pernambuco, ali no Sul. E Luiz Gonzaga começou como a minha pessoa, tocando festa. O senhor conheceu o Luiz Gonzaga? Conhecia uma vez que ele fazendo propaganda do Fumo do Bom, de frente do Banco do Brasil, aqui em Catolé do Rocha. Eu e o saudoso Chico Biquinho, né, nós fazendo a propaganda, cada um fazendo o cigarro do Fumo do Bom em cima do caminhão de frente do Banco do Brasil, e ele com o chapéu de couro e aquele gibão. O senhor já tocava, já? Já remedava uma coisinha, já remedava. Tocando, o primeiro forró que eu toquei de Gelson Filho, lá de Alagoas, esse daqui.
começou na música, né? Descobriu esse talento para a sanfona? Meu pai levava eu para casa dos compadres dele, dos amigos que faziam forró, e eu mais meu irmão passava, enquanto pudesse ficar de frente ao tocador, a gente ficava ali de olho grelado, caindo por cima do sanfoneiro de madrugada, meu pai levava a gente para dormir. Quando acordava no outro dia, quando eu ia para casa, o som ia aqui dentro do ouvido, aqui direto. Aí meu pai tocava vialejo de boca, que chama a gaita. Isso. Era aquele sonhador, a serenata. E na hora que eu peguei, toquei a corda Maria Bonita, aquela música de Clemilda. No vialejo de boca, tocando no vialejo de boca. Aí meu avô disse, ô José, que era José Rosa, meu pai, meu nome é José também, mas só me conhece por Assis Rosa. Disse, esse menino vai tocar, José, vamos comprar uma sanfona para ele. Aí compraram uma sanfona velha 120, desse tamanho que eu quase não podia com a sanfona. Deram uma vaca, uma espingarda soca-soca e um cílio de milho nessa sanfona. Isso. Para ir, dentro do mês eu toquei. Antigamente deboiava o feijão, convidava um bocado de gente, deboiava aquele paiozão de feijão, aí dizia quebrar a casca. Aí ia dançar dentro da sala, todo mundo dançando em cima da casca do feijão, quebrando a casca. Eu, dentro do mês, já tocava 4 músicas, com um mês que te peguei essa forma, eu tocava 4 músicas, pronto. Já fazia o forró. Mas antes, era com vialejo de boca. Vialejo de boca, tocando essas de boi de feijão. Meu irmão botava o sabugo na ponta de um pau e batendo naquelas latas de primeira, as bolachas marisas vinham numa lata quadrada. Aí botava o fundo da lata para cima e ficava batendo com o sabugo do fundo da lata, aí o sabugo caía e nós ia caçar dentro da praia do feijão para colocar de novo, para o forró continuar. Era uma vida desse jeito. Seu Assis, o senhor já também fez algumas músicas, né? Estilo solo, né? Um instrumental. Pois é. Essa aqui Sonhando com Você. Sonhando com Você. Eu botei o nome desse forrozinho só lá. O senhor é um homem também religioso, né? Você estava falando, toca na igreja, né? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu sei minha missa do domingo, para mim, a semana é uma semana sem Jesus. Tem que ter. Toca uma canção. O hino da padroeira aqui, né? Contemplando teu rosto risonho, dos remédios ou virgem piedosa, no passado lembramos um sonho, teu amparo essa terra de todos. Dai-nos sempre, ó Mãe querida, o teu manto, a proteção. Será tua nossa vida, leve a celestial mansão. Muito bem. O senhor é aqui da terra do Chico César, né? Chico César lembra Catolé do Rocha, Catolé do Rocha lembra Chico César. E a sua parceria com ele? A minha convivência com o Chico César aqui, ele trabalhava vendendo fita cassete aqui de uma loja que chamava Lunique. E ele vendia fita cassete. E quando a gente se encontrava lá no bar do Celso, seu Celso do Catolé de Baixo, lá encostado do sindicato, aí pronto, o toró do Mé era pesado mesmo. E como é que chama? São Gonçalo, que fazia aqui o São Gonçalo, a cultura, né? Eu acompanhava na sanfona, e o pai dele, seu Chico Félix, era quem fazia todo o negócio do São Gonçalo, né? E
E a primeira quadrilha que eu vim saber o que era quadrilha que eu não sabia, foi criado levado por Chico César e o pai dele para eu tocar quadrilha, para eu tocar as quadrilhas, que eu não sabia o que era quadrilha no mês de junho. E então a nossa convivência foi muito boa. Você chegava a tocar com ele, a música dele, alguma coisa assim? Não, eu toco a música dele, que meus cantores é quem canta. Eu só faço até. E tem essa daqui também que ele canta com Dominguinho, não era? Aí os meninos é quem canta, eu faço a introdução tudo Chico César. Para encerrar. Vou encerrar com Fala de Reboco, porque é outro hino de Luiz Gonzaga do meu leito. Todo tempo que eu tô velho pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo que eu tô velho pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o Paulinho tá tocando, tá gemendo, vou cantando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando, nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor. Todo tempo que eu tô velho pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Minha vida é andar por este país, pra ver se um dia eu descanso feliz. Andando pelos sertões, da terra onde eu passei, guardando as recordações e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa eu seguro o roteiro, mais uma estação. Auê, 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 e alegria no coração. Auê, 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 auê.